pessoal, segunda-feira o vento está aqui desmantelando tudo. Segundou, que Deus esteja contigo, que Deus esteja conosco, que a sua vontade, a sua palavra permaneçam nas nossas vidas e nos nossos corações e que nós tenhamos a sua presença todos os dias conosco e que a gente se alegre e que a gente encontre o verdadeiro motivo da alegria de servir a um Deus que pode tudo e que muda todas as coisas. Bom dia você que lembrou de Deus no primeiro minuto do seu dia e que decidiu fazer mudança, que decidiu fazer algo novo, que decidiu ler a Bíblia, que decidiu orar, que decidiu viver e caminhar um novo caminho. O mundo diz que todos os caminhos ou muitos caminhos levam a Deus, mas só tem um caminho que leva a Deus e se chama Jesus. Tem que passar pela cruz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tem que se arrepender dos seus maus comportamentos, das suas más ações, dos seus apegos, dos muros que nós construímos. Nós temos que construir pontes, derrubar muros e ficar um junto do outro, porque quando nós estamos juntos, unidos, nós vivemos a boa palavra, nós vivemos o bom momento, nós vivemos aquilo que Deus preparou para nós. Não existem muitos caminhos, só existe um caminho que se chama Jesus e que está conosco em todo o tempo. Nessa manhã eu preparei aqui algumas coisas que nos aproximam de Deus, que são ensinamentos de Jesus Cristo, que vão nos levar a trilhar esse caminho seguros e fazendo aquilo que é certo, aquilo que agrada o coração de Deus. Primeiro, confiar plenamente em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Isso traz paz e vence a ansiedade. Confie em Deus, entregue os seus problemas para Deus, entregue seus problemas para Deus e confie que a solução virá do jeito certo, no tempo certo, e você vai ver que não adianta ficar ansioso, não adianta ficar deprimido, não adianta culpar Deus pelas escolhas erradas que nós fazemos. Então Jesus nos alerta sobre o perigo da ansiedade. Lá no Sermão do Monte, ele diz que quem governa e controla todas as coisas é o próprio Deus. Por isso nós podemos crer e buscar a Ele em primeiro lugar. Priorize o Senhor e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a chave para diminuir a ansiedade, o estresse, o pânico, de viver e de enfrentar e de valorizar aquele que era, que é e que sempre há de ser nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, perdoe e se arrependa. Deus perdoa e Deus recebe quem se arrepende de coração. E também você precisa perdoar os que te ofenderam. Perdoar as ofensas daqueles que te ofenderam vai te aproximar de Deus e vai trazer coisa nova e coisa boa para as nossas vidas. Deus é infinitamente amoroso, diferente de nós. Ele perdoa totalmente, sem se ressentir de ninguém. Mesmo para aqueles que se perderam ou que se desviaram dos caminhos do Senhor, haverá sempre uma oportunidade, uma nova chance de voltar para a casa do Pai. Arrependa-se, peça perdão pelas suas falhas, pelos seus erros, pela sua dificuldade. Lembra da parábola do filho pródigo? Tanta coisa, pediu a herança, saiu de casa, gastou tudo com falsos amigos. Mas depois ele, caindo em si, se lembrou da casa do Pai. Busque agradar a Deus, busque pureza de coração, busque ser puro perante Deus, fazer as coisas certas. Nós temos em nós o Espírito Santo e uma consciência que é ativada pelo Espírito Santo
todas as vezes que nós vamos fazer algo errado. E Cristo nos alertou várias vezes sobre a importância de cuidar do coração, de manter ele protegido, de não deixar nada descer para o coração, comportamentos prejudiciais, raiva, mágoa, adultério, imoralidade, sexualidade, roubo, falsos testemunhos, mentiras, hábitos e tradições religiosas que nos dão aparência de pureza, mas não é a realidade. Não é a verdade, a falsidade, tudo que te afasta de Deus, sai, né? Quem planta amor, paz, alegria, fidelidade, vai colher também coisas boas. Então, cuidado com o que você está plantando ao longo do caminho. Tudo coopera para o nosso bem, mas é para aqueles que andam segundo o propósito de Deus. A verdadeira felicidade está em viver como Jesus nos ensinou. Ele disse em um dos seus ensinos lá em Mateus 5:12, que mais felizes são os que choram porque serão consolados. Também nos ensinou que a busca da justiça, né? Os pacificadores, os misericordiosos, a busca da justiça. Parece contraditório as respostas que Jesus vai nos dando, mas é devido ao seu testemunho para estes que sofrem, que são perseguidos, caluniados, invejados. Para estes são reservadas as bênçãos e recompensas celestiais. Ser discípulo não é ser imitador. Eu vou imitar, mas aquilo que está no seu coração. Ser seguidor de Cristo é viver, seguir como Jesus ensinou e não ser um imitador. O imitador, eu tenho assim uma certa resistência quando alguém que está pregando diz assim, eu sou um imitador. Um imitador nem sempre vai ter no coração aquilo que Cristo ensinou. Ele tem que ser um seguidor e viver aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus ensinou. Nós temos que imitar com convicção. Temos que imitar agindo prontamente como o apóstolo Paulo. Porque tem alguns imitadores que são só imitadores. Mas a essência de Jesus não está no seu coração. E aí ele imita, mas não tem a essência de Deus dentro dele. As crianças nos imitam, né? KKKK, e a criança KKKK, né? Então não tem que ser só um ato mecânico de imitar, tem que ser algo de dentro, de quem vive, de quem entendeu, de quem absorveu aquilo que Jesus ensinou de verdade. Ser discípulo é seguir Jesus com amor e em amor e servir aos outros como Jesus serviu. E isso requer tempo, disciplina, amor e muita oração. Porque um mundo inteiro se levanta contra ti quando você está sendo um seguidor diferente, genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. Identifique os falsos profetas pelos frutos das suas ações. Você tem uma visão espiritual e você é alguém que caminha segundo o Espírito de Deus. Então identifique os falsos profetas pelos frutos. Nós devemos estar atentos aos falsos mestres que se disfarçam e que imitam o verdadeiro. Se existe o falso, é porque ele conhece o verdadeiro. E aí ele quer imitar o verdadeiro. Eles se disfarçam como bons, mas na verdade são lobos com peles de ovelhas. Identifique aquilo que ele fala. Identifique se aquilo está em acordo com a palavra de Deus. Seja um crente de Berial. Eita glória! Ame e perdoa como Jesus. Sempre com sinceridade. Os ensinamentos sobre amar e perdoar e viver nos desafiam a adotar uma nova postura de compaixão, misericórdia e principalmente de amor. Ame aqueles que estão em sua volta. Ame, busque, caminhe, evidencie tudo
que o Senhor te ensinou. E que nesse dia chamado hoje, você possa demonstrar os frutos desse Deus que colocou em ti tudo novo, vida nova, aparência nova, e que te dá frutos de justiça para que você evidencie quem Ele é na sua vida. A gente morreu, mas Ele vivo está em nós. Morremos para o pecado, para a confusão, para tudo que nos afastava dele. E hoje nós buscamos todos os dias viver em acordo com a palavra de Deus. Não vou te dizer que é fácil não, meu irmão, minha irmã. Nem que a gente estala o dedo e consegue. Mas essa luta constante em busca de se aproximar de Deus cada vez mais vai nos tornando mais parecidos com Ele e vai nos trazendo uma nova consciência daquilo que nós precisamos fazer para viver em paz. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus ilumine os teus caminhos e que nós possamos juntos conquistar novos espaços, novas vidas e viver em paz. Que essa paz invada o teu coração e que tudo vá bem. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Uma boa semana que está só começando. Beijo no seu coração. Tchau.